Olá, eu sou o pastor Flávio da Silva Chaves, pastor da Segunda Igreja Batista do Parque Aldeia, teólogo, psicólogo e mestre em ciências das religiões. Hoje eu trago a seguinte questão para pensarmos. Qual a religião que é benéfica para a saúde mental? Associado a essa indagação, ainda temos outras questões. É possível relacionar religião e saúde mental? Os estudos contemporâneos apontam que sim. Até meados do século XX, mais ou menos, a religião ela era interpretada como opressora e não libertadora do indivíduo. A partir de textos como, por exemplo, O Futuro de uma Ilusão, de Freud, a religião era vista como um estado infantil do ser humano. A partir do século XX, mais ou menos, os estudos passaram a ter uma outra vertente. Os pesquisadores começaram a associar a religião a uma saúde mental, ao bem-estar mental. Para você ter ideia, a própria Organização Mundial da Saúde, ela conceitua saúde não apenas do ponto biológico, mas também do ponto de vista psicológico, social e espiritual. Nos estudos contemporâneos, os estudos sobre religião e espiritualidade, ela tem ganhado um grande avanço ao se tratar dessa questão do benefício da mesma à saúde. Mas é qualquer religião que faz bem à saúde mental? Não. Para tanto, eu preciso diferenciar os termos religião, religiosidade e espiritualidade. Por mais que no senso comum as pessoas achem que seja a mesma coisa, do ponto de vista acadêmico não significa a mesma coisa. Você pode ser espiritual sem ser religioso e você também pode ser religioso sem ser espiritual. Esse termo espiritualidade, eles se diferenciam dentre as denominações, dentre as organizações institucionais e até mesmo dentro da própria religião. Como, por exemplo, para o cristianismo, espiritualidade ela tem relação do encontro do homem com o Senhor Jesus Cristo. Já em outras religiões, nem sempre é visto dessa forma. Há exemplo disso, que o termo espiritualidade no meio acadêmico está muito associado a uma vivência interior, a um estado de espírito que transcende a própria condição humana. Então, para nós relacionarmos essas questões, nós precisamos diferenciar o que significa religião, o que significa religiosidade e qual o significado de espiritualidade. Eu reitero que, enquanto os estudos vão apontar que é a espiritualidade que é benéfica para a saúde mental destituída do pacote institucional, eu quero dizer que é possível você ser espiritual, ter benefícios na sua saúde dentro da própria instituição, dentro da própria religião. Por que eu estou falando isso? Porque ao definir religião, religiosidade e espiritualidade, nós vamos descobrir que elas ora se diferenciam e ora elas se encontram. Então, um dos autores que nós estamos acompanhando aqui e faz parte também do meu livro Saúde e Espiritualidade, ele vai dizer o seguinte, que espiritualidade ela tem relação com vitalidade. Vai dizer que a espiritualidade é algo imanente no ser humano, ou seja, não tem como você dizer eu não sou religioso, eu não sou espiritual. Ele vai dizer o seguinte, espiritualidade é viver com espírito.
e, portanto, é uma dimensão constitutiva do ser humano. Espiritualidade é uma expressão para designar a totalidade do ser humano enquanto sentido e vitalidade. Por isso, espiritualidade significa viver segundo a dinâmica profunda da vida. Então, a partir desse conceito, não tem como você dizer que a espiritualidade não tem relação com a sua saúde. A partir dos estudos contemporâneos, eles vão dizer o seguinte, que a espiritualidade não é algo dissociado do ser humano, longe do ser humano, mas também a gente precisa pensar acerca do que significa religião. O que significa religião? Religião, em alguns conceitos, ele tem a ver, por religião vem entender a instituição, a autoridade, a comunidade, os dogmas, os ritos litúrgicos, a ética dos mandamentos, com a correspondente atitude de obediência, aceitação, participação coletiva, comportamento moral e culpa. Por aí você vai entender a diferença já entre religião e religiosidade. Por aí você vai entender a diferença entre espiritualidade e religião. Ou seja, a religião, ela vem travestida dos aspectos institucionais. Enquanto a espiritualidade, ela está associada à dinâmica da vida. A espiritualidade está associada à vitalidade. A espiritualidade está associada ao sentido da vida. E religiosidade? Já a religiosidade tem características comportamentais, sociais, doutrinárias e denominacionais, porque envolve um sistema de pessoas e doutrinas que é compartilhada por um grupo. Espiritualidade está envolvida com a transcendência, com lidar com questões finais sobre o sentido da vida, com a aceitação de que há mais vida do que podemos ver ou entender completamente. Você percebe que os termos religião e religiosidade são quase que sinônimos. Então, religião tem a ver com aspectos institucionais, comportamentais, éticos, dogmas e doutrinas. Enquanto espiritualidade, ela tem relação com o sentido que você dá à sua vida, com o sentido que você dá à sua maneira de viver no seu caminhar. Aí você pode perguntar, e é essa espiritualidade que faz bem à saúde mental. Ou seja, em outras palavras, não adianta você ter uma religião, uma religiosidade, se você não vive com vitalidade, se você não vive em associação com esse dogma, com essa doutrina que a pessoa, essa religião está citando. Então, qual é a religião que faz bem à saúde mental? Está mais relacionado à espiritualidade, à vivência, ao viver diário com aquilo que faz parte da sua vida. Aí você pode perguntar, mas pode ter saúde mental quem é religioso? Sim. A religião pode trazer saúde mental e física? Sim. Mas depende da relação que você tem com o sagrado, com Deus. Vamos imaginar aqui, a minha religião, ela é judaica, ela é cristã. Tá, faço parte da Igreja Batista. Mas como então eu ter saúde, ser espiritual dentro da instituição, dentro da religião? Vai depender do modo como eu me relaciono com os aspectos sagrados dessa religião. Quem é Deus para mim? Isso faz todo sentido. Qual a relação de Deus com a minha vida? Com o meu viver, com minha relação com o próximo? Na minha relação com a sociedade. Ou seja, eu posso ser espiritual, viver em espírito, ter vitalidade, ter saúde na minha relação com a religião.
Agora, quando a religião se torna nominal, é um problema. Quando a minha relação com Deus, com o sagrado, com o divino, se torna uma relação estereotipada e não interiorizada, se torna um problema para o campo da saúde. Então eu vejo assim, por mais que na academia os termos religião, religiosidade, espiritualidade, elas se dividem, onde há um peso muito grande na crítica à religião, como no sentido institucional, e existe essa crítica, em outras palavras, é o seguinte: para você ser espiritual, não precisa você estar ligado a uma religião, porque a espiritualidade, nesse sentido, está ligada aos elementos humanistas. Então, ser espiritual faz parte da humanização do indivíduo, da potencialização do indivíduo, do ser interior que pode estar dissociado da religião. Eu penso ao contrário. Por mais que eu respeite essa linha da espiritualidade, né, que eu respeite, estudo esse campo, é possível você ser espiritual ligado a uma instituição. É possível você ser espiritual ligado aos elementos da religião e da religiosidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a importância do comportamento social, da religião visto pelo elemento social como protetora do indivíduo. Mas eu quero deixar bem claro nesse momento que é possível que você seja espiritual ligado à religião. Mas é possível, é preciso que você veja qual a religião, como está a sua relação com a religião. Eu quero citar um exemplo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são divididos, segundo alguns autores, né? Segundo alguns pensadores. Os 5 primeiros têm a sua relação com Deus e os outros 5 últimos têm a sua relação com o próximo. E isso é um aspecto saudável da espiritualidade aliado à religião. No caso aqui, a religião judaica. Por quê? Com o relacionamento com Deus, ele vai se estender na sua relação com o próximo. Na questão da saúde mental, o que você pensa sobre Deus, o que você pensa sobre os elementos sagrados de determinada religião, associada ao seu viver diário, associado ao seu cotidiano, na sua relação com a vida, com o próximo e com a sociedade. Então, qual a religião que é benéfica para a saúde mental? A religião que é vivida em espírito. A religião que é vivida com espírito. A religião que é vivida na sua forma interiorizada, na sua forma prática, na sua forma divina, na sua forma divina e na sua forma de lidar com os aspectos diários da vida. Seja espiritual. Então, não adianta você dizer: olha, eu sou religioso, mas essa relação sua com a espiritualidade e com o objeto dessa espiritualidade é uma relação truncada. Não vale nada. Então, eu o convido para ter mais saúde, aliando espiritualidade e saúde, religião e saúde. Eu vou dizer: viva com espírito, viva com potência, viva com uma religião interiorizada, que eu chamo essa religião de religião que tem relação com a sua vida, com a sociedade, com o seu próximo e consigo mesmo. Grande abraço, tenha saúde a cada dia. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.